E quem está com a gente, claro, é ele, Sami Dana. Bem-vindo, Sami. Boa tarde, Caniato, Cláudia, boa tarde a todos. Mercado brasileiro hoje, o Ibovespa, trabalhando na contramão das bolsas do mundo. As bolsas de outros países tinham caído, o pessoal foi às compras, começaram a subir. Por aqui, a gente opera em leve baixa. O Ibovespa cai nesse momento 0,13% e está sendo negociado aos 118.704 pontos. Por que isso? A gente teve o IPCA, que é o índice oficial de inflação. O mercado esperava 1,28%, 1,30% e ele veio bem mais alto. Ele veio 1,62%. Para se ter uma ideia, é o pior indicador para março desde que mudamos a moeda em 94. Então, a última vez que a gente teve uma inflação mais alta que essa em março foi antes do Plano Real. Então, todo mundo já espera que com isso o Banco Central revise suas políticas de juros. Juros mais altos também atrapalham mais a economia, então a Bolsa sentindo um pouco. Moedas. Justamente por essa expectativa de alta de juros, alguns estão deixando os dólares aqui. Então, a moeda americana cai 0,14%, está sendo negociada nesse momento a R$ 4,75. O euro cai 0,21%, negociado por R$ 5,16. E o Bitcoin cai 0,09% em dólar, o que vale dizer que um Bitcoin está valendo 43.403 dólares. Outro número que saiu hoje foi a produção de veículos automotores, que aumentou 11,4% em março, chegando a 184.800 unidades. Na comparação com março de 2021, a produção foi 7,8% inferior. E no acumulado do trimestre, tivemos uma queda de 17%. Os números não eram tão baixos para o mês de março desde 2003, quando as montadoras fabricaram 127 mil veículos. A gente tem o gráfico aqui, então você vê que a gente teve um grande tombo de dezembro para janeiro, aí você tem falta de peças no mercado, custo de frete, um problema que assola o mundo, não só a inflação, como também falta de peças, e aí a gente começou a recuperar, mas ainda longe. Quando a gente vê o gráfico percentual, que é esse que está na tela, do mês a mês, você pode falar, não, março foi bom, subiu 11,4%, mas olha o tombo de janeiro. Não recuperamos ainda, estamos devendo. Então, basicamente, esses são os dados da produção de veículos. Temos também dados das vendas de veículo, porque isso foi o que foi produzido, a outra é o que vendeu. Dados da venda seguem mais ou menos o mesmo caminho. Janeiro foi um mês horrendo, uma queda de 38,9%, então, mesmo motivo, né? Carros muito caros, falta insumos, né? Falta os microchips. Aí fevereiro recuperou um pouquinho, 4,6%, e agora março, 10,9%. Então a indústria sofrendo bastante e justamente vamos falar sobre isso com o presidente da Anfávia, que nos recebe, que é o Luiz Carlos Moraes. Seja muito bem-vindo ao mercado financeiro, Luiz. E como você analisa esses dados de março? Você os vê como positivo, como negativo? Qual que é a sua análise? Boa tarde, Sami. Prazer estar aqui com você, com a turma que acompanha o seu programa aqui. Bom, o primeiro comentário é o seguinte: no nosso setor é natural no primeiro trimestre ser um trimestre fraco, né? Normalmente o ano começa mais fraco e vai melhorando no segundo semestre e termina sempre no pico em dezembro. Isso é uma característica do setor há muitos anos. Mas, como você destacou, o mês de janeiro realmente foi um mês mais fraco, né? Tivemos a Omicron, que afetou a produção com afastamento de empregados, né, por conta da pandemia. Tivemos também um início também afetado pela falta de componentes, principalmente semicondutores, mas isso já estava no nosso radar quando nós planejamos o ano de 2022. Então, nós planejamos 2022, tanto em produção como em vendas, um primeiro trimestre mais fraco, e melhorando no segundo semestre, partindo do pressuposto que a questão da oferta de componentes e
de semicondutores em especial seja menos crítica ao longo do ano. Não é que vai resolver, mas a nossa premissa é que vai ser menos crítica, pelo menos foi isso que nós consideramos na nossa previsão. Tudo isso que eu estou te falando foi antes da guerra, tá? Essa previsão foi feita antes da guerra e a gente tem que acompanhar um pouco os impactos da guerra, que é um elemento adicional para este ano, porque também pode afetar a cadeia global de produção de componentes. Agora a gente tem o Omicron na China também, que está afetando Xangai, o porto de Xangai, que é o maior porto do mundo. Então tem alguns riscos adicionais, mas por enquanto a gente entende que está acontecendo, inclusive com essa recuperação paulatina que você está mostrando em fevereiro e março, está em linha com o que nós planejamos. Um dos problemas do setor é a inflação, né? Os carros começaram a subir muito de preço durante a pandemia, inclusive carros novos não só subia o preço, como também estava em falta, de tal sorte que você tinha uma espécie de ágio, ou o usado acabava sendo, às vezes, mais caro do que o preço de tabela do novo, que não existia. O setor deve se acomodar quando? Aí eu pergunto em sentido de preços e de disponibilidade, lembrando que os dados de vocês são sempre sobre carros novos. Isso. Esse descompasso da produção e afetou a oferta de veículos novos, como você mencionou, provocou uma procura por veículos seminovos. Isso não foi só no Brasil, em todos os países do mundo, nós acompanhamos Estados Unidos e Europa, e a maior procura pelos seminovos provocou o aumento do preço dos seminovos, um patamar, inclusive, acima dos veículos novos. Então, isso é uma consequência da pandemia e a gente observou isso em outros países. Como é que isso vai se equilibrar? Com o aumento da produção, com o aumento da oferta de veículos novos, que a gente imagina que pode acontecer ao longo de 2022, principalmente no segundo semestre, se nenhuma surpresa acontecer até o final do ano. Em relação ao preço dos novos, você também tem razão, nós estamos impactados por aumento do aço, resinas, borracha e outros. Minério de ferro está aumentando muito, né? Veio uma nova onda de custos e parte disso a gente consegue absorver, parte disso tem que repassar para o consumidor. Então esse é o desafio. A inflação é uma inflação global, os Estados Unidos estão passando pela maior inflação dos últimos 40 anos, a Alemanha, desculpa, e outros países também. E outro elemento que também nos preocupa também, o aumento da inflação, o Banco Central está aumentando a taxa de juros, hoje 11,75, isso significa para o consumidor, na ponta final, o CDC a mais de 27%, segundo dados do Banco Central. Então é outra preocupação que a gente tem também, o tamanho da taxa de juros na ponta final para o consumidor. Lembrando que mais de 50% dos veículos vendidos no varejo são financiados, né? Ele dá entrada o veículo usado e paga a diferença financiando pelo CDC. Então, esse é um outro elemento. Então, é um ano desafiador ainda e a gente espera que a gente consiga, aos poucos, conseguir chegar aos 2.300.000 veículos emplacados esse ano. Um crescimento modesto em relação ao ano passado, mas é isso que a gente espera acontecer esse ano ainda. Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, obrigado pela sua participação aqui no Mercado Financeiro. Obrigado, um grande abraço. Taxa de juros, 11,75%. A Bolsa vem bem esse ano, mas desde o início da pandemia ela apanhou bastante. O que eu fiz? Eu fiz um gráfico histórico para responder a seguinte pergunta. A Bolsa brasileira foi bem no longo prazo? E olha só que interessante. Vale dizer que esse estudo que eu fiz, eu peguei o Ibovespa como característica de bolsa e o CDI como característica da renda fixa. Peguei só do Plano Real e a gente historicamente teve taxas de juros altíssimas. A gente teve taxas acima de 20%, de 30%, agora voltando a 2 dígitos. E durante um breve tempo a gente teve uma taxa de 1 dígito, né? Chegou a 2%. E a nossa Bolsa, por outro lado, sempre foi muito pequena. Agora ela está ganhando mais destaque. Mas o que eu queria dizer é que o retorno passado não garante o futuro, porque a gente pode ter uma Bolsa melhor e uma renda fixa pior. Mas, olhando no retrovisor, aqui está por meses. Então, por exemplo,
uma janela de 100 meses ou 120 meses, que dá 10 anos, a gente percebe que a Bolsa ganha praticamente 20 e poucos % das vezes, o que vale dizer que a renda fixa ganha 80% das vezes. E esse gráfico chama muito atenção pelo seguinte: os livros de finanças enunciam que, no longo prazo, a Bolsa é melhor, mas no Brasil isso não aconteceu. Eu vou mostrar os dados na tabela para vocês entenderem um pouco as contas que eu fiz. Então vamos pegar uma janela de 10 anos, por exemplo. 10 anos. Então, o Plano Real começou lá no começo de julho de 94. E aí você ouviu o Samidana da época falando, ó, Bolsa a longo prazo. Então você foi lá, pôs seu dinheiro, 10 anos depois, você tirou. Um outro sujeito não entrou no primeiro dia de julho de 94, entrou no segundo, no terceiro, no quarto, até 10 anos em relação à data de hoje. Então, para 10 anos, e durante o Plano Real, temos 4.446 combinações. Dessas 4.446 combinações, 28% vitória da Bolsa, 72% da renda fixa. Vamos pegar um prazo mais longo, de 15 anos. 15 anos, o prazo é maior, você tem menos combinações. Fizemos 3.186 combinações. Destas, 20% das vezes a Bolsa ganhou, 80% a renda fixa ganhou. Então, eu queria concluir da seguinte forma. Primeiro, passado não implica o futuro. Segundo, você não precisa escolher tudo na renda fixa ou tudo na Bolsa. É interessante você ter uma diversificação. Compra a Bolsa, mas compra a renda fixa. Quantos por cento vai depender muito do seu estômago e do seu perfil de risco. Mas o fato é que o Brasil, historicamente, foi país da renda fixa. Acho que vai mudar. Eu invisto em Bolsa, mas não deixo um pezinho, um pouquinho, na renda fixa. E com isso, termino o mercado financeiro e voltamos para o Headline News. Passo o bastão aqui para o Caniato, para a Cláudia, e desejo a todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana, e segunda-feira estaremos aqui de volta com o mercado financeiro. Tchau, tchau.